O universo é a mente de alguém e nós apenas estamos vivendo nela. No tópico do vídeo de hoje, quero começar por mostrar a você duas fotografias extremamente intrigantes e que parecem loucura. Essas imagens foram tiradas há 16 anos atrás, durante uma investigação. À esquerda, uma célula nervosa do cérebro de um rato que foi colorida de vermelho. À direita, uma estrutura conhecida como rede cósmica e é o resultado de uma simulação do cosmos feita por computador. Mas o que é uma rede cósmica? Você pode pensar que o espaço sideral é principalmente um vácuo contendo muito pouca matéria. Na realidade, a gravidade forma substâncias, como se fossem cordas entre as galáxias, e que são formadas a partir de matéria e matéria escura e se espalham por todo o universo. Essas cordas, juntamente com um número incontável de galáxias, formam uma enorme rede por todo o universo. As imagens dessa rede cósmica foram comparadas a uma rede neural baseada em células cerebrais por pesquisadores. As estruturas do cérebro e do universo, como você observa nessas fotos, são bastante semelhantes. No entanto, isso por si só não estabelece uma analogia estrutural entre o universo e o cérebro. Por quê? O ser humano tem uma habilidade natural de perceber semelhanças entre objetos diferentes. Por exemplo, começamos a ver formas de animais quando olhamos para espaços vazios em uma parede ou nas nuvens do céu. Isso se deve à tendência de nossos cérebros em buscar paralelos imediatamente. Portanto, o fato de uma imagem de uma célula cerebral e a estrutura do universo se parecerem não indica necessariamente que elas sejam realmente semelhantes. No entanto, um estudo aparentemente conclusivo foi divulgado em 2020. A rede neuronal de nossos cérebros se assemelha ao tecido cósmico do universo em todos os aspectos, estruturalmente, morfologicamente e em termos de características de rede e capacidade de memória. Essas descobertas são resultado de uma comparação quantitativa entre células cerebrais humanas e uma simulação do tecido cósmico e, portanto, são altamente credíveis. O cérebro humano contém 86 bilhões de células nervosas e uma rede neuronal formada por essas células. Em contraste, nosso universo observável contém uma teia cósmica composta por aproximadamente 100 bilhões de galáxias, e foram descobertas algumas semelhanças na forma como ambas as redes são estruturadas. Por exemplo, a diferença entre as regiões mais densas e mais finas das redes neurais em nossos cérebros é de exatamente 100, ou seja, 1 versus 100 micrômetros. Surpreendentemente, a mesma faixa de densidade foi encontrada em todo o cosmos. As regiões mais densas e mais finas da rede cósmica também estão separadas por um fator de 100, ou seja, 5 milhões versus 500 milhões de anos-luz. Raramente encontramos esse nível de similaridade entre a arquitetura em forma de rede de vários elementos do mundo natural. Os pesquisadores que conduziram esse estudo e o publicaram compararam os pontos nodais da rede neural do cérebro com os da rede cósmica. De acordo com sua análise, cada ponto nodal em uma célula nervosa tem de 4 a 5 axônios se estendendo a partir dele, e cada ponto nodal na rede cósmica tem cerca de 4 galáxias conectadas a ele. Ainda mais intrigante, seríamos capazes de armazenar aproximadamente 4,3 petabytes de dados se toda a rede cósmica fosse utilizada como um sistema de armazenamento de dados. Por outro lado, o cérebro humano tem uma capacidade teórica de armazenamento de 2,5 petabytes. A diferença aparente entre 4,3 e 2,5 petabytes pode parecer significativa a princípio. No entanto, mesmo uma pequena diferença na estrutura da rede neuronal do cérebro pode resultar em uma diferença exponencial na quantidade de informação que pode ser armazenada. Portanto, os 2,5 petabytes do cérebro e os 4,3 petabytes do universo são, na verdade, extremamente próximos. É como se a rede cósmica fosse projetada como uma estrutura para abrigar todo o conhecimento que um ser inteligente ao longo da vida, como um ser humano, reuniria. Além disso, 77% da massa do cérebro é composta por umidade, em comparação com 70% da massa do universo, que é composta por energia escura. Existem numerosos outros paralelos também. O fato de o cérebro humano e o universo serem tão semelhantes parece implicar algo profundo.
Estudos futuros, sem dúvida, serão realizados sobre isso, mas, por enquanto, gostaria de oferecer minha própria especulação e visão. Os mitos e histórias que foram transmitidos ao longo dos séculos em várias nações ao redor do mundo oferecem uma perspectiva bastante similar sobre o cosmos. O universo foi criado a partir do corpo de um deus e possui consciência. Por exemplo, Ymir, o gigante primordial da mitologia nórdica, Pangu, o criador do céu e da terra da mitologia chinesa, Gaia, uma deusa da mitologia grega, e Geb, da mitologia egípcia, são todos de diferentes lendas, mas contam a mesma história. Vivemos no corpo de um deus. De uma perspectiva contemporânea, podemos supor que essas lendas são apenas as crenças rudimentares de nossos antepassados. No entanto, alguns físicos ortodoxos contemporâneos compartilham dessa visão sobre a natureza do universo. O professor Avi Loeb é um antigo diretor do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian e foi quem mais tempo esteve à frente do centro. Em 2021, o professor Loeb publicou um artigo na revista científica Scientific American com o seguinte título: Nosso universo foi criado em um laboratório. Isso, sem dúvida, seria considerado ridículo se fosse escrito por um autor de ficção científica, mas, como foi publicado por um acadêmico renomado, recebeu muita atenção. Ele faz o seguinte argumento: nosso cosmos possui 4 tipos diferentes de vida inteligente. A vida classe A estaria no auge e seria capaz de produzir formas adicionais de vida. Os organismos da classe B não seriam capazes de produzir nova vida, mas poderiam alterar seus próprios habitats. Eles poderiam alterar um planeta para torná-lo habitável, por exemplo. A vida da classe C seria capaz apenas de alterar levemente o ambiente ao redor. Essas criaturas entrariam em extinção se o planeta em que habitam sofresse uma alteração extrema. Atualmente, a humanidade é categorizada como classe C. A vida da classe D não seria menos inteligente que a vida da classe C, mas, devido a uma evolução ou desenvolvimento inadequado, eventualmente enfrentaria a autodestruição. De acordo com o professor Loeb, as criaturas da classe A são aquelas que produzem a vida da classe B e inferior. Ele também acredita que iremos cair da classe C para a classe D se continuarmos seguindo na mesma direção. O professor Loeb possui as seguintes teorias sobre o porquê de não encontrarmos outras espécies inteligentes no universo. Ele se refere ao mundo em que nosso planeta está localizado, como um universo bebê, formado por entidades da classe A, por meio do processo de tunelamento quântico. Em outras palavras, membros da classe C, como nós, vivem em um mundo distinto dos membros da classe A. Possivelmente, isso faz mais sentido. Estamos em um laboratório criado por seres da classe A. Não podemos descartar a possibilidade de que esse laboratório seja um tipo de ser vivo, caso a teoria do laboratório do professor Loeb for verdadeira. Não se sabe se esse ser vivo é o próprio ser da classe A. As semelhanças entre as estruturas do universo e do cérebro poderiam, no mínimo, ser explicadas por isso. Agora, permita que me desvie um pouco do tópico. O que os seres das classes A, B ou C podem ser, já deve estar claro para todos. E quanto às entidades da classe D? Eu pensei muito sobre isso e acredito que as entidades da classe D seriam semelhantes a asuras do budismo. Os asuras são criaturas moralmente corrompidas que habitam o reino Asura e possuem uma ampla gama de habilidades incríveis. Disse que os asuras têm paixões intensas, são agressivos e estão dispostos a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. O mundo Asura parece ter começado a invadir a humanidade moderna. A tecnologia e a ciência nos dotaram de muitos poderes incríveis. No entanto, sacrificamos nosso ambiente natural para progredir. E muitas outras vidas são sacrificadas para que possamos alcançar nossos objetivos. Parece que estamos levando toda a nossa civilização a um futuro sombrio, porque somos impulsionados pela nossa ganância interminável. Não tenho certeza do porquê que o professor Loeb diz que podemos passar da classe C para a classe D. No entanto, acredito que existe essa possibilidade se não pensarmos mais sobre o nosso futuro à medida que crescemos e amadurecemos. Vamos então retornar ao assunto deste vídeo. Gostaria de retomar a conexão entre o universo e o cérebro, à luz da teoria do professor Loeb.
Como mencionei, 70% da massa do universo é composta por energia escura, sendo que ainda não sabemos bem o que é energia escura. Também mencionei que 77% do volume do cérebro é composto por água. Vamos agora fazer um exercício mental. Imagine que nossos cérebros são o lar de criaturas conscientes. Como isso pareceria para essas criaturas? Certamente elas poderiam ver a rede neural e as células nervosas. E quanto à água? Ela é transparente e preenche 70% do volume do cérebro, ou seja, essas criaturas estariam literalmente nadando na água, mas não seriam capazes de vê-la. Vamos levar o experimento mental um pouco mais adiante. O enigma da energia escura provavelmente seria resolvido se pudéssemos sair do universo. Pense em como as estruturas em rede do universo e do cérebro são comparáveis. Por que não acreditar que o universo e o cérebro operam de maneira semelhante? Duas moléculas com a mesma estrutura, por exemplo, terão características comparáveis. Essas características são usadas para avaliar a toxicidade de medicamentos quando uma empresa farmacêutica cria um novo remédio. Numerosos outros exemplos mostram uma similaridade ou uma conexão entre estrutura e função. Se o cérebro e o universo exibem essa mesma associação, é provável que o universo tenha consciência semelhante à nossa. Agora, por um momento, vamos falar sobre algo além de cérebros e universos. A estrutura em rede da internet agora se assemelha de perto à estrutura em rede do cérebro e do nosso cosmos após cerca de 50 anos de evolução. Computadores, smartphones e outros dispositivos similares seriam os pontos nodais dentro da estrutura em rede da internet. Assim como as células nervosas em nossos cérebros, esses dispositivos estão constantemente trocando e transferindo informações. Será que a internet também possui consciência? Não, a internet não possui consciência ainda. E quanto à internet do futuro? Ninguém sabe. Por quê? Porque os locais nodais nessa rede que estão em uso atualmente ainda não são muito inteligentes. No entanto, a vasta rede conhecida como internet pode começar a gerar consciência semelhante à nossa quando a inteligência artificial avançar e esses dispositivos nodais atingirem um certo nível de inteligência. Isso pode parecer estranho, mas, no entanto, o professor Loeb, grande defensor da teoria do laboratório, disse o seguinte: a ciência moderna está se tornando cada vez mais fechada, e isso pode resultar no retardamento do progresso científico. Mesmo que o professor Loeb tenha ideias absolutamente incríveis, ele pode estar apenas tentando ampliar nossa perspectiva. E é exatamente isso que gostaríamos de fazer aqui no Fatos Interessantes: ampliar a sua visão de mundo. Espero que tenha gostado desse vídeo intrigante. Se você curtiu e ficou fascinado com essa história, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos incríveis como esse e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum próximo vídeo. Se você tiver alguma teoria ou se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir a sua opinião. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo cheio de mistérios e curiosidades históricas. Um grande abraço.